Nós vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com a Yara Senes. Ela é coordenadora de políticas sobre pessoas desaparecidas do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, a cada ano, né, ele faz uma campanha para divulgar as políticas públicas e também para que possa fortalecer as ideias aí de busca por desaparecidos, sobretudo crianças, de certa forma, nós encontramos parentes, né, pessoas que clamam aí por essas questões na sociedade brasileira. Yara, bom dia, seja bem-vindo ao Sistema Rural de Comunicação. Que políticas são essas que você pode ressaltar? Sobre pessoas desaparecidas, principalmente crianças no nosso país. Bom dia. Bom dia, primeiramente, obrigada pelo convite. A gente no Ministério da Justiça e Segurança Pública, no tema de pessoas desaparecidas, trabalha a partir da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, que é uma lei de 2019, número 13.812. Ela foi uma lei que criou e reuniu todas as principais regulamentações que a gente tinha até a época e a principal marca que a gente tem em relação à temática no país. É, Agora, dia 25 de maio, foi o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, e nessa data, pelo segundo ano consecutivo, a gente do Ministério da Justiça está encabeçando a campanha que chama Não Espere 24 Horas, cujo principal mote é incentivar o registro imediato de desaparecimentos de criança. Então, isso a gente vem aí com histórico e várias pessoas, existe ainda um mito bastante comum de que tem que esperar 24 horas ou 48 horas para registrar um desaparecimento. Nunca existiu esse prazo mínimo, e mais do que isso, é importante que o quanto antes, assim que seja identificado que a pessoa não está mais nos ambientes em que ela costumava circular, seja feito o registro. Isso porque as autoridades policiais que são responsáveis por fazer essas buscas e investigações, pela lei, o desaparecimento tem caráter de urgência e priorização, prioridade no poder público, então a polícia deve iniciar as buscas assim que for comunicada e iniciar essas buscas imediatamente ao desaparecimento aumenta a chance. A gente tem algumas informações que são bastante valiosas para a localização dessas pessoas nos primeiros horas, nos primeiros momentos. Quais são os primeiros canais que a população deve acessar ao ter um parente desaparecido? Uma pessoa desapareceu nesse momento, como você falou, o Ministério da Justiça tem estimulado a campanha Não Espere 24 horas. Mas no primeiro momento, qual é o primeiro canal que a população ela deve acessar? É de fato a polícia, o 190, ou existem outros canais? Então, é possível fazer também a denúncia no 190, a Polícia Militar também consegue atuar em termos da busca, mas para caráter de investigação e de formalização dessa ocorrência, o que a gente orienta é sempre procurar a Polícia Civil. Então, grande parte dos estados tem nas capitais delegacias especializadas que tratam especificamente dessas ocorrências, desaparecimento de pessoas. É, mas todas as delegacias, independente de ser especializadas ou não, na capital e em todos os interiores, qualquer unidade da Polícia Civil está preparada e pode fazer esse registro do desaparecimento. É, Esse registro também pode ser feito nas delegacias virtuais, então pela internet, mas o mais importante é, primeiro, que seja feito o quanto antes e que a pessoa que está registrando essa ocorrência leve o máximo de informações possível sobre o caso. Então, o último local em que a pessoa foi vista, roupas que ela estava, a última pessoa com quem ela poderia estar, quais ambientes que ela costuma circular, enfim, se for criança, adulto, mas se tiver que documentações, se tiver informações sobre o telefone, o e-mail, que é um código dos aparelhos de telefone, também ajudam nas buscas. Então, todas essas informações são bastante valiosas para as atuações da polícia em relação ao desaparecimento. E depois de registrar, né, nesse primeiro momento, para o início da investigação, o que é que acontece, né? Quais são os próximos passos? Qual o papel, por exemplo, do Ministério da Justiça nessas investigações de pessoas desaparecidas? Então, as buscas e investigações são, pela lei da Política Nacional, são de atribuição das polícias civis dos estados. Então, a gente, enquanto Ministério da Justiça, atua na coordenação dessa atividade, mas principalmente no fomento de diretrizes de investigação, de capacitação dos profissionais da segurança pública para atuar em relação a essas ocorrências,
A gente é responsável também pelo gerenciamento e coordenação das estatísticas nacionais sobre o tema, desenvolvimento de alguns alertas, tecnologias. Então, a gente, como Ministério, atua em termos da implementação da política pública em si, mas a busca e as localizações ficam a cargo das polícias civis dos estados. Durante essas investigações, é, uma das coisas que é bastante comum é a divulgação de cartazes, e aí tanto por parte da polícia quanto por parte dos familiares, e aí acho que vale um ponto de atenção aqui, que é quando estiver compartilhando, enfim, cartaz ou informação sobre alguma pessoa desaparecida, tomar bastante cuidado e evitar colocar endereços pessoais ou números de telefones pessoais, prefiro sempre colocar números da polícia, que possam ser responsáveis por receber denúncias de eventuais paradeiros da pessoa, etc., para evitar golpes, evitar. Sim, a gente sabe que os familiares estão nesses momentos, quando, diante dessa ocorrência, é uma situação de muita fragilidade, de muita angústia, e é importante fazer o máximo para também evitar golpes ou, enfim, fraudes que possam vir dessa comunicação. O Ministério da Justiça tem tido sucesso nas campanhas? Que resultados vocês podem apresentar para a sociedade? Temos, acho que nos últimos 2 anos a gente principalmente tem intensificado bastante as ações nessa política. Acho que tem um resultado que para mim é muito emblemático, assim. Então, a política nacional previu e prevê vários eixos. Então, como eu estava mencionando, em termos de investigação, de diretrizes, de cooperação operacional, de estatística. E uma delas diz respeito à identificação de pessoas. Então, no ano passado, e a gente, em agosto do ano passado, retomou uma campanha que já tinha sido acontecido em 2021, que é de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Então, foi uma semana de força-tarefa nacionalmente coordenada, junto com as polícias civis, com as perícias, que coleta material genético de familiares que têm pessoas desaparecidas, e isso é comparado nos bancos estaduais e nacional de perfis genéticos de pessoas falecidas e vivas com identidade desconhecida. Então, quando a gente consegue cruzar esses dois materiais, no ano passado, só o esforço de uma semana, a gente identificou 35 pessoas nacionalmente. Isso é muita coisa. Então, quando a gente pensa em termos, inclusive, da política nacional, se a gente fizer esse esforço inteiro, coordenar o país inteiro, e tiver uma identificação, conseguir dar resposta para uma família, já é um esforço que valeu a pena. Então, a gente conseguiu 35 pessoas com esforço de uma semana, mas essa é uma atividade que é cotidiana. Todas as polícias civis e perícias fazem essas coletas continuamente. Então, esses resultados são contínuos, mas esses 35 casos de identificação foram frutos das coletas dos familiares que foram no momento da campanha, que durou uma semana em agosto do ano passado. Quando o assunto é desaparecimento de familiares, de pessoas, é fato, é algo que é muito mais comum do que a gente imagina. Sim, assim, a gente tem, e quando a gente começa a tratar do tema, a gente vai de fato percebendo quão comum, quão cotidiano e presente na sociedade o tema tá. Então, a gente tem aqui um pouco em termos de dados de grandeza do fenômeno, a média de desaparecimentos no país fica entre 76 e 80 mil pessoas por ano. Dessas, cerca de 50 mil pessoas são localizadas no ano, o que significa uma taxa média aí nos últimos anos de 68% de localização. O que é um número bastante importante. Então, é importante saber que, ao mesmo tempo que muitas pessoas desaparecem no país, muitas são localizadas, mas ainda assim, sempre enfim, tem uma diferença entre o número de pessoas desaparecidas e localizadas. E aí, isso significa, no ano passado, em 2024, foram 81.022 pessoas desaparecidas e 55.159 registros de localização. E aí, em relação, aproveitando aqui o gancho do 25 de maio, em termos de crianças desaparecidas, a gente tem dados preliminares das autoridades centrais estaduais, de um relatório que vai ser ainda revisto e publicado oficialmente em agosto desse ano, mas o dado que a gente tem é que a gente teve um aumento de 3% no registro de crianças desaparecidas, então de registros de 0 a 12 anos, mas em compensação um aumento de 15% na localização de crianças. Então, isso para a gente é bastante importante, bastante interessante ver a taxa que em 2023, para crianças, foi de 69% de localização e no ano passado em 76%. Então, isso é fruto das atividades das polícias
e de pronta resposta, principalmente em relação a essas localizações. E os motivos dos desaparecimentos são os mais diversos possíveis, é isso? É isso, a gente tem, enfim, em relação a uma diversidade bastante grande, o desaparecimento por si só não é um crime, então ele pode ser fruto ou resultado de algum crime, de algum, enfim, sequestro, algum crime provocado por terceiros, mas não necessariamente. Então, quando a gente fala no geral, incluindo adultos, a gente tem uma porcentagem importante de desaparecimentos chamados voluntários, que são aqueles em que a pessoa, enfim, quer romper laços familiares, não quer, enfim, sair de casa por questões pessoais, questões próprias. É, mas isso só, a gente só consegue, e tem bastante essa clareza, só consegue saber qual foi a motivação do desaparecimento quando a gente tem a localização. Então, até que tenha a localização, a gente, todos os desaparecimentos têm caráter de urgência e prioridade para as polícias e as investigações devem perdurar até que a pessoa seja localizada. Quando o assunto é crianças, então o tema fica mais sensível, é isso? É isso, porque no caso de crianças, a gente pode supor, enfim, principalmente ali de 0 a 12 anos, é, que a gente tem uma porcentagem maior de crimes perpetrados por terceiros, justamente porque pode supor que tem menos autonomia em termos de quero sair de casa, etc. Então, é diferente quando a gente fala de um adulto que de fato tem o direito de desaparecer, exceto, obviamente, se tiver responsabilidades para com as famílias, para com o local que ele estava anteriormente, mas ele tem esse direito. Enfim, agora criança, a gente tem uma preocupação maior, justamente por essa, tanto pela maior vulnerabilidade, quanto por essa presunção de que pode ter casos, e provavelmente tem maior proporção de casos causados por terceiros. Evidentemente que vocês também acumulam uma série de histórias positivas, né? E que, de fato, quando acontece o reencontro aí, por uma parte emociona, mas também apresenta aí uma sensação de dever cumprido. Certamente, a gente, assim como eu falei, as buscas e localizações e investigações ficam a cargo dos governos estaduais, das polícias estaduais, então não somos nós, quanto Ministério, que localizamos diretamente, mas a gente, enfim, o que a gente tem tentado nesse fomento é a disponibilização e capacitação dos profissionais. Então, a gente tem tá aí com uma rodada desde o ano passado de cursos para todos os profissionais da Polícia Civil dos estados, para estarem preparados tanto para atendimento adequado nas delegacias aos familiares, etc., quanto para efetivar busca, ferramentas de investigação que possam aumentar esses índices de localização. E aí, desde 2023, em agosto de 23, a gente lançou e iniciou a implementação aqui no Brasil de um alerta, que se chama Alerta Amber, que é um alerta, é uma parceria do Ministério da Justiça com o Facebook. A gente foi o 32º país a aderir à ferramenta e agora 26 estados da federação já têm acesso a essa ferramenta, ela já está em funcionamento e ela enfim, é uma ferramenta à disposição para as polícias e para a localização de crianças e adolescentes com desaparecimentos recentes e com risco de vida ou lesão corporal. Então, quando a polícia aciona, aí tem um fluxo que passa aqui também pelo Ministério e pelo Facebook, e quando é emitido, o alerta divulga o cartaz da criança desaparecida nos feeds de Instagram e Facebook de todos os usuários a 160 quilômetros de onde a criança desapareceu. Então, isso tem dado visibilidade tanto para a pauta, quanto auxiliado algumas localizações bastante importantes. A gente teve 5 casos aí bastante emblemáticos de que a gente consegue implicar que a localização daquela criança, e alguns casos desses foram inclusive recém-nascidos, com meses de vida, mas que foram localizados em virtude da comunidade, etc., ter visto esse alerta. Então, isso para a gente apesar de serem casos muito tristes, mas conseguir aumentar os resultados e aumentar a capacidade de resposta é bastante positivo aqui do nosso ponto de vista. Evidentemente que você já falou aí diversas vezes que fica a cargo aí das polícias, né, e dos estados também, mas o governo federal dispõe de um cadastro nacional de desaparecidos? Esse cadastro nacional está previsto nessa mesma lei de 2019. Ele ainda está em desenvolvimento, a gente está com previsão de lançar uma primeira versão desse cadastro esse ano, que vai reunir todos os registros de ocorrência de todos os estados. Mas essa ainda é uma entrega que está por chegar, a gente está muito ansioso também para conseguir cumprir com essa meta esse ano ainda.
De certa forma, o cadastro ele viria interligando todo o país quando o assunto é desaparecidos? Sim, no cadastro tem duas principais frentes, na verdade. Tem uma frente que é a disponibilização de um painel público, que do ponto de vista da sociedade e dos familiares é uma das principais entregas, então é ver o seu familiar que tem um registro na Polícia Civil constando neste cadastro, que significa que o governo, de fato, tá atento a esses casos não solucionados, etc. E do ponto de vista mais interno, enfim, mais da própria segurança pública, é a gente conseguir reunir, consolidar todos os registros que são feitos atualmente nos estados e conseguir reunir, colocar todos eles em uma só plataforma. Isso ajuda não só em termos de gestão de conhecimento do fenômeno, mas principalmente cruzamento de informações nacionalmente. Então, a gente sabe, e em contato com as delegacias, com os estados, sabe que tem muitos casos de migração, de pessoas que saem de um estado e vão ser localizadas no outro, e que a localização nesses casos só é possível a partir da cooperação entre as polícias. Isso tem melhorado, inclusive, a gente tem uma rede bastante forte de cooperação entre as polícias estaduais em relação ao tema de pessoas desaparecidas. Então, vira e mexe, tá o tempo inteiro delegacia de algum lugar falando, tem um caso que talvez possa ter, a pessoa pode ter indício de estar nesse outro estado, precisa de ajuda, então isso tem funcionado, mas ter isso consolidado de fato numa ferramenta do Cadastro Nacional vai ser bastante importante também do ponto de vista das investigações. Yara, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Parabéns pelo trabalho de vocês, com certeza. É um trabalho extremamente significativo e vai solucionar o problema de muitas famílias pelo país inteiro. Sucesso no trabalho, mais alguma informação que você queira acrescentar, pode ficar à vontade. Muito obrigada. Não queria só agradecer o espaço e principalmente reforçar a mensagem de que quando se trata de pessoas desaparecidas, cada segundo importa. Então, faça o registro imediatamente e não existe isso de esperar 24 horas. Muito obrigada.